No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 livros, começando pela Garota Não Tem. A Garota Não Tem conta a história da Wade, do Tom, da Megan, e de mais uma que agora no momento não me lembro o nome dela. E a história acontece assim, a Wade se separa do Tom, passa por todo um momento assim complicado, a relação dele não estava mais boa, ele tinha uma amante e ela engravidou e ele foi morar com ela. Isso não é spoiler porque tá logo no começo do livro. E a Wade é alcoólatra, ela não consegue lidar muito bem com isso. E ela vai morar com uma amiga, e a amiga já tá ficando de saco cheio dela, e contudo ela perde o emprego. E pra amiga dela não descobrir como ela tá, e ela não quer morar com a mãe dela, o que que ela faz? Ela pega todos os dias o trem, vai da cidade onde ela mora para outra, onde ela trabalhava antigamente, fica tipo assim, indo de trem. Vai e volta, toma café, essas coisas, bebe. E aí ela passa na frente da antiga casa dela, onde mora o marido dela, o ex, com o atual dele e o bebê deles. E ela pensa em tudo que ela perdeu, porque ela queria engravidar, não conseguia. E tem um casal, que é o Scott e a Megan. Esse casal, ela começa a imaginar, até então ela não sabe o nome deles, ela imagina como são os nomes e tal. E ela começa assim, e tem um dia, numa dessas viagens, ela pega um jornal e ela acaba descobrindo que a Megan desapareceu. E a Megan, aí acaba, tipo assim, ela fica com aquilo na cabeça dela, é como se ela conhecesse eles, entendeu? Porque ela imagina a vida deles. Então ela vai até a casa da Megan, tenta e faz uma ensaiada, e começa a fingir que é amiga dela, pro Scott, que é o marido da Megan. E tipo, ele tá todo desesperado atrás da mulher dele, tá? Ninguém tem notícia. Aí o que que ele faz? Eles começam a conversar, ela conta coisas falsas, tenta inventar um meio, pesquisa de tudo, pra se passar como amiga. Aí mais pra frente Scott acaba descobrindo e não reage de uma maneira boa. Realmente se arrepende muito depois da reação dele, do que ele faz, né? Que eu não vou contar. Acho que se torna um babaca, né? Por ele ter feito isso com ela. E com o decorrer da história, entra a esposa, a atual esposa do ex dela, que eu não consigo me lembrar o nome dela, já tentei, não consigo me lembrar, e era pra me ter folheado aqui, ver se eu achava. Ana, apareceu bem aqui a Ana. E a Ana, ela entra na história, tá? Ali a Wade não se dá muito bem. Pra um detalhe, a Mega, ela é babada, filha da Ana com o Tom. Entendeu? Ela já chegou a trabalhar pra eles, então eles são tudo interligados, tudo junto. Aí, por mais decorrer, pra não dar spoiler, não falar muito da história, a Wade acaba descobrindo pistas, mesmo bêbada, ela bebe demais, acaba se esquecendo. Ela, no final da no final da história, ela e a Ana acabam descobrindo quem é o assassino de Megan. Ops, spoiler! Acabei soltando uma spoiler. Sim, Mega morreu. Acabei soltando uma spoiler. Quem desapareceu com a Mega? Entende? Quem foi que desapareceu com ela? E aí, quando descobre quem é ele, tudo se encaixa na vida da Wade, tudo que ela passou, tipo, muita coisa. Querendo ou não, eles têm uma ligação que ela não sabia. Ela descobre aí. Aí é isso, eu não vou falar muito. A história é bacana, é envolvente. Tu fica assim, nossa, não acredito. Como ela não percebeu, sabe? Só que não é um dos meus favoritos. Eu daria, sei lá, 3 estrelas pra esse livro. Eu comprei ele na Avon, as capas dele, olha, tudo bem molinho, tá até bem detalhadinho aqui. Eu tenho mania de ler no ônibus, então acaba destruindo um pouquinho. E agora eu vou falar de um outro livro, que é A Garota no Lago, que é o meu favorito. Nota 5. 5, top 10 pra ver. Eu amo esse livro porque ele é simplesmente perfeito. Ele não deixa a desejar na minha visão, no meu gosto. Ele aqui conta a história da Becca. A gente já sabe, já começa descobrindo que a Becca tá... Conta a história da Becca logo de início. Da Becca aí de uma... Como é que se fala? De uma repórter aí que é a Casey. Então, o livro também é do catálogo que eu comprei, ele já tem um tempo.
Ele é super, ele tem uma leitura bem gostosinha mesmo aqui, ó. Muito gostosinha. E ele tem várias passagens de tempo. Tipo, aqui a gente já começa sabendo que a Becca tá morta. Não é spoiler. Você já começa sabendo. Aí, tipo, aqui tem a ocasião quando a Becca morreu. Começa. Tipo, antes da morte dela. Tudo que aconteceu um ano antes, entendeu? Tudo se baseia um ano antes da morte da Becca. E o tempo atual. Tem essas passagens de tempo. E essa repórter que acaba investigando tudo, ela acaba tendo uma ligação com a Becca. Ela acaba sentindo, elas têm algo em comum. Algo que aconteceu na morte da Becca, que acaba tendo uma ligação com ela. Então ela passa a se dedicar e ela acaba descobrindo quem foi que matou a Becca. E ela descobre tudo que aconteceu um ano antes. Tudo vai se encaixando, entendeu? A Becca, o assassino dela é uma pessoa que a gente passa o livro todo e fala, é esse. Não, é ele. Só que o assassino, tipo assim, eu acertei quem era o assassino, só que acontece um evento que tu diz, não, não é. É ele. Aí tu tem certeza de quem é, aí chega uma certa hora que tu não sabe quem é o assassino. E é isso que eu gostei do livro. Tipo assim, cheguei no final, quase no final eu não sabia quem era. Tipo, tinha minha ressalva, ficava, mas descartei todo esse povo. E chegou na hora, quando eu descobri quem era o assassino, eu fiquei, não acredito. Eu fiquei assim, sabe? A gente fica indignado. Tipo, surpreso, na verdade, a palavra séria, a gente fica surpreso quem é assassino. Então eu amei esse fato de eu não conseguir descobrir quem era o assassino assim. Tem gente que vai conseguir, que fica com não, é ele, pronto, dependendo dos eventos, põe na cabeça. Mas aí eu deixei me levar, falei, eu não vou ficar pensando isso, que eu quero ter essa surpresa. E eu tive. E foi uma coisa que me conquistou. E até hoje eu fiquei muito chateada com a Becca, porque a Becca morreu por burrice, assim, digamos assim, por descuido, sabe? Ingenuidade da parte dela que causou a morte dela. Tipo, é como se fosse real. Eu gostei tanto desse livro que eu obriguei a minha mãe a ler, obriguei uma amiga minha a ler, elas tiveram mesmo, se entendeu, discutiu muito sobre esse livro aqui. Então ele é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele e eu recomendo ele. Você me pergunta, quem é o assassino da Becca? E por último, que também é, que eu nem falei os autores, aqui a autora da Garota no Trem é Paula, alguma coisa que eu não tô vendo aqui. E a da Garota do Lago é o Charlie Donnella. Aí aqui é o mesmo ator desse, que é Uma Mulher da Escuridão. Esse aqui já não é. Comprei na Amazon, já é mais grossinha e tal, uma boa qualidade melhor. Tanto que ele tá quase intacto, tirando essas beirinhas aqui. Aqui, esse livro me deixou muito triste com o Charlie, porque... Charlie, sabe? Intimidade. Porque eu esperava uma coisa a mais, ele me criou uma expectativa tão grande que não teve. Aqui conta a história da Angela e Kate e da Royce, que é a mesmo baseada na mesma coisa. O passado e o futuro. Na época que acontecia, se eu não me engano, nos anos 70 para 80, muitos assassinatos. Um cara chamado, que foi batizado de ladrão, sumia com as suas vítimas mulheres. Entende? Ele pegava e elas não eram encontradas. Ninguém sabe se estão vivas ou mortas, é um mistério. Fica aquela coisa, não, provavelmente morreram. Ninguém nunca descobriu o corpo delas, nunca era achado nenhuma pista, sangue, nada. Então até então elas podem estar vivas. E com isso, ó, temos a Angela aqui na história. Angela, ela tem autismo, tem transtornos psicológicos e ela fica obcecada. Ao mesmo tempo que ela tá com medo, ela se torna muito obcecada com isso. Então ela começa a investigar, ela começa a fazer tudo manualmente. E chega num certo momento que ela acaba descobrindo quem é o assassino. Entende? E quando ela descobre o assassino também descobre que ela sabe. E por ela ter todos esses transtornos, ela tinha sido internada numa clínica e tal, pelos pais dela. Então, acaba invalidando. E ela desaparece. E o assassino foi, tipo assim, na história fica uma pessoa, foi condenada pelo desaparecimento dela. Entende? Porque ela deixou uma carta, deixou todos a pasta onde continha tudo do assassino, até o método que ele matava, não foi entregue à polícia, ficou com a Kate. Catherine, na história, Catherine, vou chamar ela de Kate porque eu tô íntima aqui, tá?
A Catherine, ela é muito... Elas são amigas. Ela acabou deixando lá na casa da amiga dela. E o que acontece? A amiga dela não entra com a polícia. Então, o cara vai preso, uma pessoa vai presa pelo esse crime dela. Mas até então ninguém sabe se ele é o assassino ou não. Aí entra a voz, ela começa a investigar. No presente, um cara contrata ela para descobrir sobre a filha dela, só que ela acaba se envolvendo através da morte do pai dela, no caso. E aí entra um monte de coisa, uma história muito longa. Se eu for dar um resumo, acaba sendo um pouquinho muito longo. Aí a Oz, ela se envolve, ela pesquisa, ela começa a procurar. Ela não tem nem porquê, mas ela quer saber sobre a vida da Angela. Então, ela acaba encontrando a Kate e outras pessoas. E ela investiga mais. E ela acaba descobrindo sobre o assassino e o método dele. Então, resumindo, tipo assim, eu tô falando muito então, porque eu não quero dar spoiler nesse livro, já que eu já dei no outro. Ela fica chocada com as descobertas, então se eu for falar, vai perder a graça do livro. Não quero falar. Então é isso que eu tenho que falar sobre esse livro, gira em torno dela, e no final, digamos assim, a Rose, ela consegue. Só que o que me irrita, agora eu vou falar a parte que me irrita nesse livro, é assim, acontecem eventos com um assassino e que uma pessoa vê, o cara é perito do FBI, vê isso, não, ele não vê, ele desconfia, ele acaba encobrindo, sabe, botando assim, encobrindo pra polícia não descobrir, um detetive, que ele suspeita. O que aconteceu, eu pensei, pô, ele sabe, e agora como é que vai ser a reação dele com esse personagem e tal? Simplesmente o cara desaparece, não toca mais no assunto, não tem mais nada. O cara perito não fez uma pergunta. Tá. Aí tem outras coisas. Tem o marido da Kate que simplesmente desaparece da história. E aparece, um outro cara lá também some. Então fica algumas coisas a desejar. O que eu não gostei foi isso desse livro. Por isso que ele é nota 3. Justamente porque ele deixa essas falhas e foi a minha grande decepção com esse livro. Foi isso. E também porque algumas coisas se tornaram óbvias. Vai lendo, tu fala, não, isso é óbvio. Então, se esse não é assassino, com certeza é esse aqui. E acabou que tu põe aquele e aquele. Não tem. Pra mim não tem esse mistério. Então, o livro acabou se tornando um pouquinho, até que eu enrolei um pouco mais pra ler ele. Então, é esse que eu tenho me ressalva. Fiquei muito chateada com o Charlie, tá? Porque eu já tinha uma expectativa e tal. Mas eu ainda rolei outros livros dele só porque eu sou apaixonada pela garota do lá. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não vou dizer quem é o assassino, espero que vocês leiam. E se gostarem, se quiserem falar pra mim, aqui ou no meu Instagram, é só mandar uma mensagem que eu vou adorar. Às vezes, por conta do meu trabalho, posso não responder no mesmo dia, mas eu vou responder, eu vou adorar conversar, debater sobre o assunto dos livros. Eu gravo esses vídeos justamente porque não tem às vezes com quem conversar sobre esses livros, eu acabo falando com vocês. Se gostarem, só mandar mensagem pra mim que eu vou amar discutir sobre qualquer livro. Se tiver esquecido, eu vou lá ler um pouquinho. E é nóis. Então é isso. Muito obrigada, gente. Tchau. Até o próximo.